E presta atenção nesse negócio que, na verdade, é um brinquedinho que vale ouro. Uma empresa brasileira comprou um jato de 90 milhões de dólares. A Prime adquiriu uma aeronave Gulfstream para ser compartilhada por meio de 3 cotas no Brasil. E para saber mais dessa compra, dessa aquisição, nós vamos falar agora com o responsável dessa compra, o Rodolfo Costa, diretor de aviação da Prime U. Obrigado pela presença aqui no Business, Rodolfo. Essa aquisição é uma aposta num segmento que nem todo brasileiro conhece, mas tem crescido por aqui no país, a gente já falou disso aqui no programa, que é o compartilhamento, né, de propriedades, né? Seja um avião, no caso que a gente mostrou, seja um iate, né, seja um apartamento. Como é que funciona esse modelo e por que afinal vocês compraram, Rodolfo? Olá, como é que tá? Boa tarde, obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês, contando um pouquinho sobre esse negócio que a gente está trazendo aqui para o Brasil e poder contar um pouquinho mais também sobre o mercado de compartilhamento de bens de alto luxo, né? O mercado de compartilhamento tem crescido bastante, ele traz uma série de vantagens e em comparação a você ter esse tipo de ativo de maneira exclusiva, né? O mercado de compartilhamento, por exemplo, de aviação nos Estados Unidos foi o principal driver de crescimento desse segmento de negócio, de aviação de negócio nos Estados Unidos no último ano. Então, é uma forma mais inteligente de você ter um ativo, né, que tem um alto valor agregado, um custo de manutenção bastante alto e mais adequado e mais alinhado com o perfil de utilização que normalmente quem tem esse tipo de equipamento pode experimentar. Agora, vamos exemplificar para o nosso espectador, Rodolfo. Vocês colocaram 3 cotas, né, 3 compradores desse jato aí de 90 milhões de dólares. Quantos dias, por exemplo, se eu não tenho esse dinheiro nem de longe, mas assim, quantos dias, se eu quiser comprar uma cota, quantos dias dá para usar? Como é que é feita a organização disso? Tem que ter uma organização, né? Claro. Isso faz parte do trabalho e do desenvolvimento do modelo de negócio da Prime. Hoje nesse tipo de aeronave, e aí quando a gente compartilha, cada aeronave tem um perfil de utilização, né? Se um jato, um helicóptero, você tem uma quantidade de cotistas, né? de sócios que são previamente definidos. Nesse caso em especial desse equipamento, a gente divide essa aeronave em dias, cada cotista tem direito a 110 dias de utilização por ano e a gente, né, reserva aí esses outros 35 dias para fazer atividades de manutenção. É um planejamento, existe um planejamento inicial feito no início, né, ao final de um ano e projeta-se e distribui esses dias ao longo do próximo ano. E no dia a dia a gente vai adaptando, né? Enfim, não vai utilizar essa semana, troca, enfim, a gente vai fazendo esses ajustes no dia a dia aqui e mantém todo mundo sendo atendido feliz de maneira bastante... Não, mas sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque eu fico imaginando com datas comemorativas, por exemplo, Réveillon, ou por exemplo, sei lá, Dia das Mães, mas principalmente Natal e Ano Novo, né? São datas desejadas aí por famílias para viajar. Tem guerra aí ou não tem, Rodolfo? Não, sem dúvida, esse é um dos momentos, eu diria assim, essa última semana ali, depois do dia 25 até o dia 1º, talvez é um momento de maior demanda. É muito concorrido, é muito disputado. Com certeza. Mas aí, enfim, a gente está falando de uma aeronave, a gente consegue, né, enfim, leva um dos proprietários, retorna e depois leva o outro proprietário. Normalmente quem utiliza desse tipo de ativo, né, enfim, às vezes tem um planejamento diferente, cada momento está num lugar, tem um tipo de utilização, e às vezes até o perfil de cada um dos sócios é diferente. Às vezes alguns utilizam mais para negócios, outros utilizam mais para lazer,
Então, né, nesse mix que você monta entre perfil de utilização, alguns vão usar mais períodos festivos, né, feriados e tudo mais, e outros eventualmente vão utilizar mais a negócios e acabam utilizando menos nesses períodos de férias. Mas faz parte desse arranjo e dessa distribuição que é feita das datas no início do ano, onde a gente procura distribuir de maneira igualitária os feriados prolongados, ou mesmo as datas, os grandes eventos esportivos, Super Bowl, uma Olimpíada, enfim. Por exemplo, a Olimpíada agora de Paris, né? Imagino quantas famílias aí não vão para... Famílias brasileiras não vão para Paris, né? Todo mundo vai querer ir no jato que comprou, né, na cota. Fico imaginando e às vezes aí. É isso. Né? Eventualmente, essa é a questão. Você acaba utilizando, eventualmente vai ter uma perna vazia, né? Você tem um custo de deslocamento vazio de uma aeronave dessa, eventualmente até como nossas aeronaves, elas também fazem parte de operação táxi aéreo, e quando tem uma disponibilidade de uma perna vazia, a gente vai ao mercado, oferta essa perna para otimizar esse custo também, mas no final do dia, se a gente compara, principalmente quando a gente vai nesse tipo de aeronave, né? nesse perfil de aeronave de alto valor, o custo do deslocamento vazio ele é muito menor do que o que você tem de ganho na redução do tamanho do investimento que você tem para fazer uma aquisição de uma aeronave dessa sozinho. Né, são 90 milhões de dólares, né, enfim, o custo total para a estruturação dessa operação e montagem, né, as cotas de uma aeronave dessa no final do dia chega a alguma coisa perto de 32 milhões e meio de dólares. E aí você vai gastar 32 milhões de dólares ao invés de 90, né? Então Sim. O ganho que você tem, a redução no investimento é bastante significativa. A gente está falando, que eu falei, vocês colocaram à disposição 3 cotas. Vocês venderam até agora quantas? Desde o início do projeto, a gente está com duas cotas já negociadas. Já negociadas? Negociadas, não foram compradas. Não, 2 cotas já foram vendidas, assinadas. Já foram assinadas e vendidas. E você vai revelar para a gente quem são esses 2 brasileiros aí que compraram as cotas, vai? Obviamente que não, essa é mais uma vantagem do modelo. Um deles é você, Rodolfo? Gostaria muito que fosse, né? Mas assim, essa é outra vantagem que tem no modelo de compartilhamento. Você não, as aeronaves são de propriedade de uma sociedade de propósito específico, uma SA de capital fechado, onde os sócios, né, o nome dos sócios é bastante protegido e, enfim, até por questões contratuais, jamais poderia revelar o nome dos felizardos proprietários desse... Brasileiros, né? Brasileiros. Sim, são brasileiros, né? Que essa aeronave vai ficar baseada aqui no Brasil, nacionalizada, com matrícula brasileira e atendendo o mercado brasileiro, né? O mercado brasileiro tem um super potencial. O Brasil é o segundo mercado de aviação executiva do mundo, né? Atrás somente dos Estados Unidos. Se você considerar aeronaves desse porte, né, aeronaves, só a Gulfstream, que é a principal marca, né, o principal branding de aviação executiva no mundo, tem mais de 60 aeronaves operando aqui no Brasil. Então, é um mercado bastante forte e significativo para o que a gente tem aqui no nosso país. E o compartilhamento, qual que é o público-alvo? É claro que a gente está falando de um jato aí de 90 milhões de dólares que dá compartilhado aí mais de 30 milhões de dólares por comprador. Mas, em geral, qual que é o público-alvo aqui no Brasil? São os mais jovens, por exemplo? O público é bastante diversificado. Obviamente que a gente está falando de um AAA, principalmente, especialmente para esse tipo de aeronaves. A gente tem aeronaves aqui de menor porte, com cotas a partir de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil dólares, né, para aquisição. Claro que aeronaves de porte bastante menor, e até essa aeronave que é o maior jato, o melhor jato hoje disponível no mercado de aviação executiva. O público é bastante diversificado, assim, sabe? Essa questão de compartilhamento, claro que passa por enfim, tem algumas pessoas que não têm perfil para isso, né? Tem um certo ciúmes, vamos dizer assim, dos seus ativos. Principalmente as pessoas mais jovens ou mais, elas enxergam
elas querem ter a possibilidade de utilização, né? A liberdade, a qualidade de serviço que você tem nesse tipo de negócio, e não a questão do meu, né? A propriedade exclusiva, o assento, né? O banco que só eu que sento. Sim. Enfim, mas os perfis são bastante variados, assim, né? Desde de grandes empresários, banqueiros, enfim, que utilizam desse tipo de ativo. Agora, uma autonomia, especialmente esse avião, né, que vamos mostrar mais uma vez esse avião na tela, esse Gulfstream. Qual que é a autonomia aí de uma aeronave dessa? Ela viaja até onde, por exemplo, saindo de uma cidade como São Paulo? Ela foi certificada para 7.750 milhas, tá? São 14 mil e quase 14.500 quilômetros de alcance. Eu vou tentar colocar algumas cidades. Quando a gente fala em aviação, alcance, tem uma série de questões que precisam ser levadas em consideração: temperatura que você está decolando, eventualmente o peso, quantidade de passageiro que está sendo levada. Mas ela faz tranquilamente, por exemplo, um São Paulo-Dubai, um São Paulo, Nova York, Los Angeles, Moscou, e assim, meio que no limite da aeronave que talvez ela faça em algumas condições, por exemplo, um São Paulo, Maldivas. Tá? Então, para você ter noção até onde se pode ir com uma aeronave dessa sem ter que fazer nenhuma parada. Essa aeronave em específico, ela ainda tem uma combinação bastante interessante de velocidade e alcance. Então, ela consegue ter um alcance bastante grande voando numa velocidade ainda bastante alta. Tem algumas outras aeronaves que, eventualmente, você consegue alcances similares ou parecidos, mas tendo que voar num regime, numa velocidade mais reduzida. Agora, com essa demanda, Rodolfo, com essa demanda aí que você mesmo definiu como aquecida no país e que você comprova que está aquecida, afinal, já 2 de 3 cotas já foram vendidas. Vem mais aeronaves desse porte por aí? Com certeza, a gente já tem conversas bastante adiantadas para uma segunda posição. Essa terceira cota já está numa fase bastante adiantada de negociação, então, assim, ela deve ser concluída dentro dos próximos dias, e a gente já está conversando de um próximo equipamento para mais 3 premiados aí poderem desfrutar desse Mas é jato? equipamento. Ou é outro? Sim, é jato. Não, um outro jato desse mesmo modelo. Desse mesmo modelo, muito bem. Rodolfo, obrigado pela presença aqui no Business para mostrar esse modelo, esse mundo aí de compartilhamento de jatos desse porte, né, de 90 milhões de dólares. Obrigado pela presença aqui no Business. Eu que agradeço e um prazer falar com vocês.